Bom, eu vou começar a segunda apresentação aqui. Parece que a gente vai pular de um tema para outro, né, para atender o programa, mas, na verdade, os temas têm uma relação muito forte, porque a regulação das telecomunicações hoje, grande parte da discussão que existe em relação a ela é a regulação da concorrência. Os fundamentos da organização do setor é exatamente a concorrência. Então, tem muito contato com o tema que a gente estava vendo um pouco antes. Começar de novo com os fundamentos constitucionais, até porque não dá para entender como o setor está organizado sem isso. Telecomunicações, aqueles que são um pouco mais velhos, né, a gente conversava um pouco antes ali sobre celulares e sistemas antigos de telefonia, vocês devem lembrar que era um monopólio do Estado. Você tinha a Telebrás, as suas subsidiárias, e era isso. Era uma opção só de quem prestar o serviço telefônico. Isso foi, durante os anos 60, 70, 80, por quase 4 décadas no Brasil, era assim. E se construiu dessa forma, que era o padrão que você tinha em outros países do mundo, e também porque a experiência pretérita brasileira, antes dos anos 60, as pessoas não lembram muito disso quando vão criticar o monopólio, mas a experiência pretérita de organização do setor do Brasil era uma bagunça completa. Você tinha a ausência de Estado e deixava isso nas mãos da iniciativa privada, e o serviço era insuficiente, caótico. É por isso que vocês encontram, às vezes, referências históricas a empresas municipais. Em Paraná temos até hoje a Sercontel, em Londrina, que é uma concessionária, uma estatal municipal. Por que surgiram essas empresas municipais? Porque os serviços privados eram tão bagunçados, tão desorganizados, que as empresas, aqui no Rio Grande do Sul tinha algumas também, os próprios municípios se organizavam para ter suas redes de telefonia. O monopólio surgiu, não só por características inerentes à atividade, tradicionalmente foi organizado em torno do monopólio, mas porque o Estado, a União, passou a reorganizar esse serviço e a criar uma rede nacional de telecomunicações. O que nós vamos olhar agora já é uma fase posterior, a partir dos anos 90, onde esse sistema de monopólio ele é desorganizado, ele é desconstruído, e você passa a ter uma construção de um ambiente de concorrência nesse mercado. Mas, dando um passo atrás, antes de olhar a legislação, até para entender a extensão dessa regulação, o que a União pode fazer nesse setor, o que a legislação pode disciplinar nesse setor, é importante ter em perspectiva que esse é um setor que a Constituição Federal atribui à União. No artigo 21 aparece lá a previsão de que é a competência da União prestar esse serviço. Portanto, é uma atividade econômica, assim como muitas outras da nossa Constituição, que tem como titular o próprio Estado. A titularidade dessa atividade econômica é do Estado. O Constituinte tirou do âmbito da livre iniciativa certas atividades econômicas e atribuiu isso ao Estado. A doutrina tradicional do direito administrativo traz aqui aquela questão do serviço público, se seria serviço público. Se for consultar os manuais, o Celso Antônio Nogueira de Mello, acho que é o que melhor reflete essa visão da teoria tradicional, você vê que é uma explicação que deixa muitas coisas não muito bem amarradas, né? A maior parte das atividades seria serviço público, eles encontram algumas exceções que não seriam serviços públicos, seriam monopólios legais. Esses serviços poderiam ser concedidos a particulares em algumas situações, mas jamais ser prestado em regime outro que não o regime de serviço público. Eu acho que essa visão tradicional, ela está cheia de furos e mais atrapalha do que ajuda. E o que eu acho que o ponto de partida importante para entender a regulação de qualquer setor é saber se esse setor é ou não atribuído à União enquanto titular da atividade econômica. Se significa que você está fora do âmbito da livre iniciativa. Nada impede, por exemplo, que a União hoje reinstitua um monopólio estatal sobre as telecomunicações. Não sei se seria o mais sensato, mas, do ponto de vista constitucional, muda a lei, nacionaliza as empresas, eu não vejo que haja uma vedação. Se você está no âmbito de uma atividade econômica em sentido estrito, que não é a União a titular, não é o Estado, o município titular, está no espaço da livre iniciativa. O âmbito onde o Estado pode intervir é, portanto, mais restrito. Ele não pode querer organizar a estrutura desse mercado, dizer vão ser só 3 agentes, 4 agentes com essas características. Aqui, em uma atividade qual ele é titular, ele pode. Em tese, a União poderia organizar na forma do monopólio, organizar na forma como se encontra organizado hoje, que é um mercado privado, onde empresas concorrem, algumas atuando em regime de serviço público, outras não. Para que se chegasse a isso, a Constituição teve que ser alterada na sua redação original. Originalmente, você tinha uma previsão de que a União deveria prestar essas atividades diretamente,
ou por meio de uma empresa sob seu controle, que era a Telebrás. Então, isso foi tirado em 95 exatamente para permitir essa reconfiguração do setor. Por que o setor foi reconfigurado naquela época, né? É importante até rapidamente lembrar isso para entender quais são os princípios que basilaram essa reconfiguração. Bom, você tinha um período ali nos anos 90, naquela época dos anos 90, onde o Estado estava numa crise fiscal, né? A história se repete hoje em dia, né? E no contexto dessa crise fiscal que vinha dos anos 80, a capacidade do Estado investir nesses setores de infraestrutura era muito limitada. Então, o Estado não tinha recursos para fazer esses investimentos em capital necessários para expandir as redes de telefonia, as redes de energia, infraestruturas em geral que, dos anos 60 até os anos 80, estiveram nas mãos do Estado. Então, você teve um esgotamento dessa capacidade de investir do Estado e, ao mesmo tempo, uma percepção de um esgotamento da relação do Estado com a economia, uma relação de maior controle do Estado sobre a economia, de controle de preços, de uma intervenção maior no domínio econômico. Isso passou a ser revisto, tanto a incapacidade financeira do Estado investir, quanto a eficácia dessa relação mais interventiva do Estado sobre a economia. E você começou a ter um desmonte dessas formas tradicionais de intervenção do Estado na economia e uma construção de novas formas. O CAD, que nós referíamos antes, até os anos 90, era um órgão desconhecido, um ilustre desconhecido, uma autarquia com pouca eficácia. Hoje é reputada como uma das autarquias mais presentes, que tem mais visibilidade, mais eficácia na atuação na economia. Por quê? Porque ele ocupou um espaço, né? Você começou a acabar com os controles de preço de SUNAB, Comissão Interministerial de Preço, começou a desmontar essas estruturas de intervenção e abriu espaço para um novo modelo de intervenção, que é o modelo de garantia da concorrência, não de controle de preço, mas de garantir a concorrência. Isso vai se refletir na legislação que organizou as telecomunicações. A ideia geral de reorganização do setor era: vamos privatizar as empresas estatais para que esses recursos que o Estado não tenha venham do capital privado, o capital privado faça essa mobilização de recursos necessários para expandir essas redes, e vamos mudar a forma de relação do Estado com esse setor. Não mais aquele controle de preços de um monopólio, regras sobre o que o monopólio vai fazer, não vai fazer, como ele vai investir, não vai investir. Vamos criar concorrência nesse mercado, deixar que a concorrência resolva esses problemas de abuso de poder econômico que podem decorrer de um mercado onde você tem muitas estruturas de poder. Então, o setor foi modificado sob essas balizas, né? Vamos criar concorrência para substituir a forma tradicional do Estado intervir na economia, vamos privatizar essas empresas para possibilitar que a mobilização de recursos necessários para esses investimentos de capital muito pesados passem a ser feitos por particulares. E vamos deixar que o Estado, essa é a linguagem do programa de privatização, está na própria lei, né? Vamos deixar que o Estado foque naquilo que é essencial, educação, saúde, e se retraia na atuação no âmbito econômico. O reflexo disso no plano normativo é a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9472, que até hoje é o principal diploma normativo que organiza a regulação desse setor. É também uma lei bastante extensa, porque ela não só reorganizou como o serviço seria prestado, como criou um órgão para executar a tarefa de regulação desse serviço, a Agência Nacional de Telecomunicações, né? Foi uma das primeiras dessas agências que surgiram, várias, né, nos anos 90, com esse feitio de independência e maior distanciamento do Poder Executivo. E também organizou a privatização do sistema Telebrás. Uma boa parte dessa lei está tratando do complexo processo que foi reorganizar a Telebrás e depois privatizar. A Telebrás era muito grande, você teve que fragmentar ela em várias empresas, porque senão não teria quem comprasse uma empresa tão grande. Então, isso está disciplinado nessa lei. Esses artigos são mais uma curiosidade histórica. Essa lei ela não se distancia completamente da noção de que o serviço de telecomunicação deveria ser prestado num regime de serviço público. Tradicionalmente, a Telebrás, embora fosse uma estatal, ela atuava sob um regime de serviço público, tinha tarifas controladas pelo Dentel, o departamento lá do Ministério das Comunicações. Era uma empresa muito engessada, o Poder Executivo controlava o que ela fazia ou deixava de fazer. Esse regime de serviço público bastante controlado permaneceu na lei. A lei, na verdade, ela criou uma dualidade de regimes jurídicos, que na época, lá,
quase 20 anos atrás, os administrativistas mais tradicionais disseram, isso tudo é inconstitucional, porque isso aqui é um serviço público, né? A essência das esferas aí diz que isso aqui é um serviço público, ele só pode ser prestado em um regime de serviço público. E o que a lei trouxe foi, paralelamente ao regime de serviço público, um regime privado de prestação desses serviços, que se assemelha muito, a própria lei afirma isso, ao regime das demais atividades econômicas privadas. Então ficou um regime público, que tem características, que é o regime do artigo 175 da Constituição, que fala do regime de prestação de serviços públicos, e um regime privado que se aproxima da atividade econômica privada baseada na livre iniciativa. Esse regime público, ele vai encontrar ainda controle de tarifas, como tinha no passado, a reversibilidade dos bens, que é um elemento também característico do regime de serviço público, né? Os bens retornam à União uma vez terminada a concessão, as concessões são por prazos determinados. Então, tudo isso tem nesse regime público de telecomunicações. E tem um adicional, que não é necessariamente inerente a todo o regime de serviço público, que é a questão da universalização. Algumas atividades prestadas em regime de serviço público têm como princípio organizador também a universalização, que é levar aquela atividade até o último brasileiro que precise ter acesso àquele serviço. Nem todo serviço público é organizado sob essa premissa. Por exemplo, o ensino superior, quando prestado por instituições públicas, é prestado em um regime poderia se caracterizar como um regime de serviço público, mas não há uma pretensão da política educacional brasileira de você universalizar o serviço público. Todo brasileiro tem que ter curso superior. Eu acho que tem uma intenção de expandir o serviço, mas não universalizar. Então, a universalização pressupõe que todo brasileiro tem que ter acesso a um telefone. Tem que poder usar um telefone. E para garantir isso, é a empresa concessionária privatizada que terá que fazer os investimentos. Então, ela tem uma relação de concessão com a União e, dentre as obrigações que ela assume com a União, está a de universalizar esse serviço. Pela legislação, pela Lei Geral de Telecomunicações, o serviço que deve ser objeto de universalização é algo que os nossos filhos talvez nunca vão ver, que é o serviço telefônico fixo comutado. O telefone fixo que é objeto dessas políticas de universalização. E uma coisa que na época também gerou muito debate em razão dessa lei é que o regime de prestação do serviço ele pode aparecer concomitantemente em relação ao mesmo serviço. Então, quando a lei coloca um tipo de serviço no regime público, não quer dizer que ele só vai ser prestado no regime público, ele pode ser prestado no regime privado também. Pode ter essa concomitância. Então, você vai ter uma empresa que é uma concessionária com tarifas reguladas, obrigações de universalização e, do lado dela, uma empresa concorrendo com ela, uma empresa que atua em regime privado. Então, para dar nome aos bois, é só você pegar as empresas que são herdeiras do sistema Telebrás, elas atuam em regime público, na prestação do serviço de telefonia fixa comutada. Hoje é basicamente a Oi, a Telefônica, a Embratel também, na longa distância. Mas, se você é usuário da Oi, você está tendo o teu serviço de telefonia fixa comutada atendida por uma concessionária. Agora, se você é usuário da GVT aqui em Porto Alegre, ou mesmo em Curitiba também, ela atua no regime privado. Ela não tem obrigações de universalização. Não precisa gastar nada com universalização. Os bens da rede dela não são reversíveis, não voltam para a União ao final da concessão. E essas empresas estão concorrendo. Elas são concorrentes. Inclusive, o próprio contrato de concessão da Oi, os vários, porque são vários contratos por áreas geográficas, prevêem que não é motivo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, das tarifas, é um característico também do regime de concessão, a concessionária poder pleitear esse reequilíbrio das condições econômicas e financeiras, dadas mudanças no contexto, na conjuntura, não é razão para pedir isso a entrada de concorrentes no mercado, a pressão da concorrência. Ela não pode reclamar, ela tem que dar um jeito com a concorrência. Então, isso pode gerar uma certa tensão, eu imagino que essa questão pode estar ocorrendo a vocês, né? Não estou pondo um ônus muito grande à concessionária, tem que suportar obrigações de universalização, levar telefone a lugares onde não é lucrativo levar o telefone e ainda obrigá-la a concorrer com particular. Bom, a lei tem isso em perspectiva. Né? Na verdade, se você fosse eleger dois princípios que organizam a regulação das telecomunicações e sobre os quais está construída a Lei Geral de Telecomunicações, é o da concorrência e o da universalização. A lei entende que isso aí tem que ser, de alguma forma, compatibilizado. Historicamente, uma das justificativas para você ter um monopólio era exatamente a questão da universalização. Eu preciso do monopólio para evitar que os concorrentes inviabilizem uma política de expansão do serviço.
Historicamente, a universalização do serviço era feita por meio de subsídios cruzados. O que eu cobro a mais em alguns tipos de serviço, normalmente era longa distância e serviço internacional, eu vou usar para subsidiar o serviço local, para expandir a rede. Então, para cumprir esse objetivo de universalização, eu preciso do monopólio, eu preciso evitar a concorrência. A lei veio querer o melhor dos dois mundos. Eu quero universalização e quero também concorrência. Eu quero a pressão da concorrência, de inovação, de novos produtos, de redução de preço. Eu quero as duas coisas. Como é que você compatibiliza isso? Como é que é essa tensão que existe entre universalizar, garantir acesso a quem não pode pagar por uma empresa privada, né? Ou seja, ela tem que ter prejuízo para garantir esse acesso, e ao mesmo tempo permitir concorrência. A solução da lei foi criar um modelo neutro de financiamento da universalização. Então, o problema, a incompatibilidade do modelo Telebrás de financiamento da universalização, que aliás nunca se realizou, né, porque a expansão da rede ela ficou muito limitada, né, até os anos 90, então o modelo Telebrás de subsídio cruzado, ele era incompatível com a concorrência, sem dúvida. Mas não necessariamente para financiar a universalização eu preciso de subsídio cruzado. Eu posso pensar em um modelo neutro. Isso vale para todos os serviços, né? Ainda muitos serviços, como água, esgoto, tem subsídios cruzados que às vezes o usuário nem vê, nem sabe quem está subsidiando o quê, as coisas acabam não sendo muito transparentes. Esse modelo que a Lei Geral de Telecomunicações adotou, ele, além de ser compatível com a concorrência, ele é muito mais transparente, você sabe para onde o dinheiro vem e para onde ele está indo. E qual que é o modelo? É você criar um grande fundo de recursos setoriais para serem alocados ao cumprimento dessas metas de universalização. Então, a concessionária tem que cumprir certas metas de investimento. Quando isso não é rentável, ela teria direito de acessar esse fundo para suportar o custo do atendimento dessas metas. E como é que esse fundo é formado? Bom, é só você pegar a fatura telefônica no seu bolso, se tiver com você, você vai ver de onde ele é formado. Tem lá na fatura 1% do valor que você paga, está escrito lá, vai para esse fundo de universalização, criada pela Lei 9998, com esse objetivo de financiar a expansão das redes de telefonia. Agora, o fundo foi criado há quase 20 anos, né? Foi previsto na lei há quase 20 anos, criado alguns anos depois, no ano 2000, e desde a sua criação, esse 1% é cobrado. Então, muito dinheiro já foi cobrado. Alguém teria alguma ideia de quanto já foi gasto na universalização? Oi? Chute aí, tem algum número em mente? Pode chutar bem baixo. Bem baixo. O número é zero. Né? Zero. Isso aí só serve para fazer superávit primário. Não tem um centavo desse fundo de universalização que foi gasto na expansão das redes de telecomunicações. As políticas de universalização elas estão paralisadas desde da privatização do setor. Não que as concessionárias não tenham metas de universalização, elas têm. As metas iniciais, quem é que bancou o primeiro conjunto de metas? Quem bancou foi a União, foi muito simples. Quando a União privatizou o sistema Telebrás, ela disse, olha, você vai ter que, ao adquirir as empresas do sistema Telebrás, atingir essas metas de expansão da rede. Então, colocar orelhão, coisa que ninguém usa mais, mas na época era relevante, a cada, sei lá, 30 metros de distância nos grandes centros urbanos, colocar telefones ou centrais telefônicas em municípios de até 500 habitantes. Então, a União apresentou o que o concessionário teria que fazer em termos de investimentos de universalização. Por que foi a União que pagou? Porque, obviamente, quem estava apresentando lances no leilão de privatização deduziu o custo desse investimento, o tanto que ele ia pagar a União. Então, a União levou menos dinheiro para poder viabilizar essas metas de universalização. Na época da privatização, você até não tinha o fundo, então foi a solução na época que se achou. Né, você impõe isso como parte do compromisso do concessionário privado. E a cada 5 anos, essas metas de expansão do serviço de telefonia foram sendo revistas. E as concessionárias assumiram esses compromissos sem direito de acessar o FUST. Então, na revisão dessas metas de expansão do serviço de telefonia, acompanhou-se também a revisão dos contratos de concessão, que venceram, os primeiros, logo após a privatização, venceram. Na renegociação se impôs novas metas que também foram suportadas pelas concessionárias privadas. Então, não deve estar custando tanto assim para elas, porque elas conseguem concorrer muito bem com as concessionárias
que não estão nesse regime. E o que em grande medida, colaborou para a universalização do serviço de telefonia no Brasil foi uma universalização, entre aspas, que não estava prevista na lei, que é a do serviço móvel pessoal, do serviço celular, que é prestado no regime privado, né, e responde por grande parte da expansão do acesso ao serviço de telefonia. Hoje, no Brasil, se tem mais de um celular por habitante. Então, você alcançou esse objetivo de uma maneira que não estava prevista na lei. Com uma estrutura de subsídio, que depois eu vou comentar, mas que como toda estrutura de subsídio, ela não é transparente. Muita gente, aliás, a maior parte das pessoas não tem nem ideia de que o celular só se viabiliza dessa forma e alcançou essa expansão porque tem gente subsidiando esse serviço. Então, a nossa universalização ficou mais na telefonia móvel do que na telefonia fixa. A telefonia fixa também acabou, cada vez é menor o uso dela, e o que a Anatel discute hoje em dia é a universalização não da telefonia fixa, do serviço telefônico fixo, que pouca gente usa, mas do acesso à internet, acesso a redes de dados em banda larga. Então, usar esses recursos para esse tipo de serviço, que é diferente do serviço telefônico. Só que você tem uma paralisação, né? Você não consegue encontrar uma solução política para direcionar recursos à universalização da banda larga. Tanto que o governo, alguns anos atrás, recriou a Telebrás. Ela nunca foi extinta, né? Na verdade a Telebrás ela era uma holding, você tirou os pedaços dela, vendeu, enquanto pessoa jurídica continua existindo, mas ressuscitou para fazer investimento em banda larga em áreas mais remotas e menos assistidas, ou seja, novamente uma solução via empresa estatal. E, paralelamente à questão da universalização, outro princípio basilar no qual se apoia a organização do setor está na concorrência. Então, a lei traz isso de forma expressa, o setor tem que estar organizado em torno da noção de concorrência. E eu destaquei também nesse slide, no capítulo sobre concessões, a lei também expressa em dizer que a existência de concessões não é empecilho à concorrência. Então, mesmo o regime de concessão não afasta a existência de concorrência, o que na época era algo chocante para os administrativistas, pensar numa concessionária tendo que concorrer com empresas atuando em outro regime. Bom, agora a gente viu que a universalização, a política em si prevista na lei, pouco se realizou, né? E a concorrência? A concorrência acho que teve um grau maior de sucesso, pelo menos na telefonia móvel, você de fato teve operadoras novas, redes novas sendo construídas, tem algum grau de concorrência. Na telefonia fixa e no acesso a dados que dependem da estrutura da rede de telefonia fixa, menos. Então, você não teve um grande sucesso também no final do dia em relação ao objetivo de promover um amplo ambiente de concorrência. E por que isso acontece? Porque tem características econômicas das atividades que não tornam trivial você criar concorrência no mercado de telecomunicações. Não basta romper as barreiras à entrada, ou seja, agora qualquer um pode obter licença para atuar, e a regra hoje é essa. Qualquer empresa interessada pode pedir uma licença para prestar serviço de telefonia, serviço de transmissão de dados, pode entrar nesse mercado. Essa telefonia móvel não é tão simples que eu preciso de radiofrequência, que é limitada, então tem que ter licitação para radiofrequência, mas se não precisar de radiofrequência, qualquer um, não tem limitação à entrada nesse mercado. Então, por que todo mundo não entra? Por que não tem concorrência? Porque não é fácil. Né? É complexa a organização de concorrência no mercado de telecomunicações, por dois motivos. O primeiro dele é que é um tipo de concorrência muito peculiar. Né? É uma concorrência onde o concorrente da Ambev, né, para usar um outro exemplo paralelo, poderia chegar e dizer, olha, aquele meu caminhão de cerveja, eu quero que escoe pela tua rede de distribuição, né, pelos teus distribuidores, eu quero que eles vendam lá a minha cerveja. Eu te pago aqui uma quantia e você leva o meu caminhão até o consumidor final. A concorrência de telecomunicações é assim, porque você não teria o serviço se a concorrência de telecomunicações fosse baseadas em redes concorrentes que não se falassem. Imagine você, usuário da TIM, só pode ligar para outro usuário da TIM. Uma rede não fala com a outra. Uma rede não está ligada à outra. Eu não alcanço o usuário da Vivo. Não funcionaria, você não teria o serviço de telefonia fixa. O grande benefício econômico do serviço de telefonia fixa é você alcançar uma infinidade de pessoas que estão conectadas a essa rede.
Então, a concorrência nesse mercado pressupõe que as redes dos vários prestadores estejam interconectadas. Esse é o termo técnico que a lei usa. É preciso que haja interconexão entre as redes. Do contrário, eu não teria o serviço com as características que eu tenho hoje. Seria um serviço muito mais limitado. Eu falaria só com as pessoas que estão ligadas à minha rede. Em termos econômicos, eu perderia toda a externalidade positiva de redes que cada usuário adicional traz ao se conectar à rede. Então, a rede de telecomunicações é uma rede una em cada serviço, ou seja, as redes se falam, mas cada concorrente é dono de um pedaço dessa rede. Então, para eu acessar, o usuário da TIM acessar o usuário da Vivo, ele tem que, a ligação dele tem que trafegar pela rede da Vivo. Tem algum ponto aí, qualquer, onde você tem uma interconexão entre a rede da Vivo e da TIM, e a ligação passa, transportada pela rede da TIM até esse ponto, e a partir dali ela é transportada, ela ocupa a capacidade da rede da Vivo. Ela vai usar essa rede da Vivo. Quem vai fazer a terminação dessa chamada é a Vivo. Então, isso traz complexidade para organizar essa concorrência. Os concorrentes não necessariamente vão querer interconectar suas redes. Se eu fosse a Vivo em São Paulo, eu olharia para a TIM e diria, aqui não, aqui você não entra. Vai vender teu telefone, mas para a tua rede TIM aqui em São Paulo. Não dá, porque a Vivo é a rede principal que domina o mercado de São Paulo. Esse é o segundo aspecto que torna difícil a concorrência nesse mercado. Como o setor veio de um monopólio, você já tem uma empresa incumbente, no jargão aí dos economistas, que já está no mercado, que tem todos a base de assinantes. A empresa crianta tem um desafio fenomenal. Ela começa do zero, sem assinante nenhum, e ela tem que construir a sua base de assinantes e se conectar à rede da outra. Em alguns trechos dessa rede, não é nem economicamente viável você construir a sua própria rede, porque não justifica, não tem um número suficiente de usuários. Só é viável, de alguma forma, concorrer se eu puder usar a infraestrutura que já existe. É diferente de se interconectar, mas é usar a infraestrutura do meu concorrente para construir a minha própria rede. Seria no exemplo da Ambev, dizer, olha, eu não preciso dos teus motoristas, mas eu vou usar o teu caminhão. No horário que você não estiver usando, eu uso. E pago por isso. É a segunda figura ali que está mencionada no slide. Interconexão é as redes de umas têm que estar ligadas com as redes da outra, senão o serviço não existe. Unbundling, também um jargão do setor, significa a possibilidade de um concorrente entrar no mercado usando pedaços da rede do outro concorrente para construir sua própria rede. Então, tecnicamente, isso é possível. E isso viabilizaria, em princípio, viabilizaria um grau maior de concorrência nesses mercados. Na Lei Geral de Telecomunicações tem a previsão de que a interconexão é obrigatória e que a Anatel pode disciplinar esse unbundling, esse uso da infraestrutura dos meus concorrentes para construir a minha própria rede, que é um fator importante no desenvolvimento da concorrência. Então, percebemos que há uma complexidade muito grande para organizar esse sistema de concorrência. Se antes eu tinha que regular um monopólio e o preço de um monopólio, o preço que ele cobraria do consumidor final, agora eu tenho que regular uma infinidade de relações entre concorrentes. O acesso à rede, é fácil dizer que ele é obrigatório, mas em que ponto? Você pode acessar a minha rede, só que lá em centro de comutação, lá em Fortaleza. Como vou ter que construir um cabo até lá para acessar a tua rede, para depois a ligação voltar para Porto Alegre? Então, qual é o ponto de interconexão? Vou colocar nos pontos onde estão mais saturadas a minha rede e aí prejudica o transporte dos dados que vêm da sua rede. Qual é o preço de interconexão? Quanto eu tenho que pagar? Porque não pode ser de graça. Eu vou estar usando a tua infraestrutura, o teu serviço. Então, qual é esse preço? É extremamente complexo chegar a um preço que não inviabilize as condições de concorrência. Se o preço for muito alto para interconectar, quem entra no mercado não consegue concorrer com a empresa que é a dominante, que tem a maior parcela da rede. Ela vai ficar fazendo pagamentos sem fins para essa outra empresa e não vai conseguir cobrar um preço competitivo dos seus usuários e atrair usuários para a sua rede. Mas como é que eu fixo esse preço? Tem que ser um preço que seria equivalente a um preço verificado no mercado onde há concorrência. Os economistas estão batendo cabeças desde os anos 80 para chegar a um consenso de como é que eu fixo esse preço. Eu vou olhar os custos históricos. Tradicionalmente, em regulação de monopólio, você olha o investimento feito, dá uma taxa de retorno sobre aquele investimento e aí chega na tarifa. Mas esse não é um preço que funciona no mercado em concorrência. No mercado em concorrência, os agentes não olham o custo histórico. Olhar o custo histórico seria o mesmo que nós, ao tentarmos vender nosso carro, olhássemos quanto nós pagamos
e queremos algo equivalente. Você pode até querer, né, mas não vai vender. O preço no mercado de concorrência não é o custo histórico de aquisição, depreciado, ainda que depreciado. Esse custo histórico pode ser maior ou menor do que seria o preço no ambiente de concorrência. O agente econômico, quando está enfrentando a concorrência, ele não olha quanto que ele já investiu, né, para ofertar aquele preço, ele olha quanto que ele precisa ofertar para conseguir ficar no mercado. Então, não posso olhar os custos históricos. Vou olhar o quê? Você tem várias métricas, você vai olhar os custos individuais, de longo prazo. Tem uma métrica curiosa, que é essa regra de Baumol-Willig, que leva o nome de dois economistas americanos, nada desinteressados. Eles elaboraram essa regra a pedido de um monopólio que estava enfrentando uma disputa judicial. E, segundo essa regra, o preço deveria remunerar o custo de uso daquela rede e mais as receitas que o monopólio perde quando os serviços começam a ser direcionados ao concorrente. Economicamente até é muito criativa, essa regra faz sentido, tem algum sentido, mas na prática ela inviabiliza a concorrência, né? Então você tem várias métricas, vários modelos e todos são extremamente difíceis de implementar na prática. Isso pode ser visto pelo histórico da Anatel. Ela vem de, pelo menos nos últimos 15 anos, tentando construir essas regras de compartilhamento de redes, regras mais efetivas, regras que os preços sejam mais aderentes aos custos de longo prazo e não aos custos históricos, e não tem tido muito sucesso nisso. É uma briga constante com as concessionárias para conseguir implementar um modelo de precificação do acesso a essas redes. E aqui eu volto àquela questão que eu falei, por que o celular se universalizou? Como é que esses preços foram fixados quando a Telebrás foi privatizada? Foi fixado usando um preço, né, do sistema Telebrás na época. Então se criou um preço uniforme de interconexão para todas as redes, para todos os operadores no Brasil inteiro. E o preço de interconexão da rede fixa, de telefonia fixa, com a rede móvel, tinha uma distorção muito grande. Para que o usuário da rede fixa, chamada rede fixa, fosse terminada a rede móvel, o preço era muito alto. Então, por que o celular pré-pago ele se expandiu tanto? Porque ele é um grande negócio para a empresa de telefonia móvel. Porque quanto mais chamadas ele receber dos usuários que usam a rede fixa, mais tarifas de interconexão ele recebe das concessionárias de rede fixa, que são muito acima do custo que ele tem para manter a sua rede, e ele tem um lucro extraordinário. Então, você tem um subsídio dos usuários da rede fixa, de quem faz a ligação da rede fixa para um celular, é quem subsidia a universalização do celular, né? Quem subsidia a expansão do serviço celular. E o serviço pré-pago é fantástico, porque ele só recebe chamada, né? Então é uma fonte infinita de pagamentos exorbitantes de valores de interconexão às concessionárias móveis. Por isso que elas, na época, não sei se ainda é tão fácil assim, mas você podia pegar um celular pré-pago e parcelar em 90 vezes a R$1, né? Porque quanto mais celulares pré-pagos andando por aí, ainda que não fossem usados para fazer chamadas, mas fossem usados para receber, geravam essas tarifas de interconexão. Então tem um grande subsídio do qual pouca gente fala, mas que remonta lá aos anos 90 e é o que viabilizou essa universalização. Aqui é só, em 2003, né, a Presidência da República tentou dar início de forma mais concreta à criação desse sistema normativo de disciplina de preço de acesso às redes, e depois, dali para frente, a Anatel, a partir daquele decreto, a Anatel foi criando resoluções para tentar chegar a isso. Elas são extremamente complexas. Hoje ela se baseia numa ideia de que eu tenho que tratar de forma assimétrica as empresas, quem tem poder de mercado versus quem não tem, e tem uma eficácia ainda limitada, né? Ou seja, os impasses e dificuldades de implementar a concorrência, que dependem desse acesso às redes, ainda não foram solucionados. E uma coisa que é interessante, quando você faz uma análise histórica, é que lá atrás a ideia de concorrência ela era apresentada como uma forma de você substituir uma atuação tradicional do Estado na economia de controle de preço. Então, não vou mais controlar o preço, as tarifas, no detalhe dessas concessionárias. A concorrência vai resolver isso. Só que, para viabilizar essa concorrência, você chegou a um tipo de regulação que é infinitamente mais complexo do que aquela de regular monopólios. Então, você não chegou àquele resultado esperado, a concorrência não veio na medida em que se esperava, e para gerar essa concorrência que existe hoje, eu tenho uma regulação de preço de acesso às redes que é muito mais complexa do que era a regulação de monopólios. De vários atores, né, vários agentes, regular um monopólio é muito mais fácil, é um único bicho lá, fechado, tamanho eu sei qual que é, eu sei quem é.
Aqui já tem uma infinidade de empresas disputando espaço no mercado. E a aplicação do direito da concorrência, das normas que nós vimos lá atrás, que ocorre em paralelo a essa regulação que tenta estimular o acesso às redes, acabou não tendo a eficácia também para aumentar o nível de concorrência nesse mercado. Foram várias as investigações que foram analisadas pelo CADE, de abusos, né, de recusa de acesso, de preço excessivo na cobrança de acesso, mas que muito poucas deram qualquer resultado, não tiveram o condão de fato, reconfigurar e influenciar o mercado. Bom, além da Lei Geral de Telecomunicações, que em grande medida disciplina serviço de telefonia fixa, móvel, transmissão de dados, a maior parte dos serviços, você tem também uma regulação específica das redes de distribuição de conteúdo audiovisual. A Lei Geral de Telecomunicações não tratou disso. Lá no final dela, tem uma previsão expressa de que os serviços de radiodifusão, que é TV e rádio abertos, não seriam tratados por aquela lei e manteria-se vigente o antigo Código Brasileiro de Telecomunicações, lá da década de 60, o CBT. E, ao mesmo tempo, na mesma época, você tinha uma lei sobre televisão a cabo, né, e que foi mantida vigente pela Lei Geral de Telecomunicações. A parte de televisão aberta, ela continua com as mesmas normas da década de 60. A lei de TV a cabo ela foi substituída, mais recentemente, em 2011, por essa lei que trata a comunicação audiovisual de acesso condicionado. É um nome bonito, complicado para TV por assinatura, né? Então, todas as modalidades de TV por assinatura, não só a TV a cabo, porque as soluções tecnológicas podem ser diferentes, elas estão no âmbito dessa lei. Tradicionalmente, por que separava-se essa regulação, né, da televisão, a audiovisual, da regulação das telecomunicações em estrito senso? Via-se a regulação da telecomunicação em estrito senso como regulação daquelas redes que permitiam a mediação entre os seus usuários, redes de mediação, ou seja, redes que permitiam contato ponto a ponto entre seus usuários. No serviço telefônico, consigo fazer um contato, me comunicar de forma bidirecional com outro ponto conectado a essa rede. A rede de transmissão de dados é a mesma coisa, uma rede de mediação. A rede de transmissão de dados são redes de computadores. Ao invés de pessoas falando, são máquinas falando, transmitindo dados em linguagem binária entre as máquinas. E essas redes de audiovisual foram percebidas historicamente como redes de difusão, redes ponto-multiponto. Então, tem um ponto difusor de conteúdo para inúmeros pontos recebedores desse conteúdo e não há essa bilateralidade, né? Isso, hoje em dia, já não é tão verdadeiro assim, né? Você tem uma interação maior, mas ainda é muito limitada. E percebia-se que cada uma desses tipos de redes colocava problemas diferentes, especialmente as redes de difusão, tinham uma relevância política, uma influência, uma capacidade de influenciar o processo político que as redes de mediação propriamente não tinham. E por isso elas eram objeto de um outro tipo de disciplina, um outro tipo de legislação. Tem hoje uma discussão muito dura sobre essa história de regulação econômica da mídia, mas essa regulação econômica da mídia já existe no Brasil. Essas duas leis ali, principalmente o Decreto-Lei 236 de 67, ela faz exatamente isso. Ela limita a propriedade dos meios de radiodifusão. Aliás, é uma norma completamente sem pé nem cabeça, porque ela estabelece que cada pessoa física só pode ter 5 concessões de TV no país. Ou seja, se você tem uma concessão em Ananindeua, ela tem o mesmo peso na ótica da lei da concessão na cidade de São Paulo, que tem, sei lá, 15% da população brasileira. Então, é uma lei muito ruim, muito mal feita, mas ela traz restrição à propriedade, que é exatamente o que você está discutindo. Essas discussões todas, essas separações normativas que historicamente existiram, elas vão, ao pouco, perdendo consistência, né? Isso já vem dos anos 90, dada essa convergência entre as várias redes de comunicação. Hoje em dia, o usuário do computador conectado à internet acessa o conteúdo audiovisual a partir do seu computador. O serviço de voz usa o Skype, né? Não usa mais a rede de telefonia fixa. Então, você tem uma convergência entre esses vários serviços que antes existiam em âmbitos muito distantes e muito separados. Isso começa a deixar de ser verdade cada vez mais. E faz com que essas regulações todas, tanto a que nós vimos antes quanto a que nós vamos comentar brevemente agora, elas fiquem com um ar ultrapassado, não estão conseguindo acompanhar mais essa realidade, que é a convergência entre as várias redes, ou seja, elas estão se tornando uma rede só, onde múltiplos serviços são prestados. A regulação não dá mais conta disso, né?
E por que tem essa convergência? Isso tudo é fruto da chamada digitalização das redes. A telefonia fixa tradicional era uma rede analógica, como muitas redes, como a TV, ainda em muitos municípios ainda é. O sinal analógico, ele é aqui eu vou, se tiver alguém com mais conhecimento de telecomunicações certamente vai me repreender, mas o sinal analógico ele é uma imitação do sinal que você quer transmitir. Então, a onda que a rede de telefonia analógica transmite, ela é se fosse uma imitação da voz. Né? Ela repete, ela é análoga, por isso analógica, análoga ao sinal de voz, que vai ser recebido lá no terminal. Uma rede digital, ela funciona de forma diferente. Aquele sinal é transformado, o significado daquele sinal é transformado em uma sequência de zeros e uns na linguagem binária das máquinas. Então, a tua voz, ao ser digitalizada para ser transmitida por uma rede de dados, em pacotes de dados no Skype, ela vira uma sequência de zeros e uns, que no seu terminal vai dizer que aquilo lá são os sons tais, tais e tais, e deve ser reproduzido daquela forma. Então, os sinais que transitam pelas redes passam a ser todos o mesmo tipo de sinal, né? Todos os sinais digitais, todas as sequências de zeros e uns que os terminais vão decodificar, aí vão dizer, isso aqui é uma imagem, isso aqui é um som, isso aqui, a rede pode transmitir qualquer coisa. Né? Então, pode estar transmitindo audiovisual, e a internet faz isso, as redes de dados fazem isso. Né? O pacote de dados, tanto faz se é voz, se é audiovisual, qualquer outra coisa, ele vai ser uma linha infinita, quase infinita de zeros e uns, que vão ser decodificados por uma máquina depois que compreende aquela linguagem. Eu não conseguiria transmitir imagem de uma rede de telefonia fixa, porque ela só servia para transmitir aquele sinal análogo à voz. Então, a partir do momento que as redes passam a transmitir só zeros e uns, eu posso transmitir qualquer coisa em qualquer rede, e essa convergência vai colocando em xeque, portanto, todo esse conjunto normativo, esses conjuntos normativos que regulam o setor. Bom, um rápido comentário do que nós temos hoje, para não me estender aqui demais. Além da disciplina da televisão, que é ultrapassada, tem limitadíssima eficácia, o que você tem de mais contemporâneo que trata do audiovisual é a Lei 12.485, que tem a preocupação, um foco na TV por assinatura, mas em alguma medida ela afeta também os serviços de radiodifusão. E é uma lei que já, do ponto de vista da convergência, é mais atualizada, mais inserida nesse contexto atual. Porque vejam como ela define o serviço. Ali é uma definição um pouco ampla demais, mas ela define o serviço de uma maneira que, para quem estuda o setor de telecomunicações, é revolucionária. Tradicionalmente, os serviços eram definidos a partir da tecnologia, engenheiro escrevendo lei. Né? O serviço de telefonia fixa comutada. É o serviço de voz com uma rede com tais e tais características. Então, você define a partir da lógica do engenheiro. Aqui, você tem uma definição a partir da lógica do consumidor. O que é o serviço de acesso condicionado que nós conhecemos por TV por assinatura? É a recepção condicionada, ou seja, mediante contrato, mediante pagamento, de conteúdos audiovisuais, né, na forma aí de pacotes e canais. Então, eu defino a partir da perspectiva do consumidor. Se você está usando um satélite para distribuir isso, se você está usando uma rede de MMDS, se está usando um cabo, se está usando a internet para fazer isso, tanto faz. É o serviço de acesso, caracteriza o serviço em função da utilidade que o consumidor tem. A tecnologia envolvida não é relevante. Por que o YouTube não entra aqui nesse serviço? Por uma única razão, porque eles não cobram. Né? Não é um acesso condicionado, é um acesso livre. Mas, em princípio, eles têm os canais, têm os conteúdos. Em tese, poderia entrar. Por que o Netflix não entra aqui? Porque aqueles que usam o Netflix parece a mesma coisa que a TV paga, com mais facilidades, né? Porque eu não preciso estar no horário certo. Ele não entra porque ele oferece a vocês, a nós, né, um catálogo e não um canal. Canal é programação, canal tem a atividade de edição. Tem um editor, um programador, que faz às vezes de editor na imprensa, que escolhe o que você vai ver. Ele escolhe, ele monta a grade de programação. Então, ele faz uma seleção, que para alguns é uma vantagem. Né? Acho que o sucesso da TV aberta, mesmo diante da massificação da TV por assinatura, não ocorre no nosso país, mas ocorre em outros, eu acho que está ligado um pouco a isso, de você delegar alguém escolher o que você vai ver. Você não quer ter que pensar nisso. Então, tem uma síntese lá dos fatos, dos programas na TV aberta, que
você entende suficiente quando se depara com 100 canais, ele tem que escolher tanta coisa, não, vou pôr lá na Rede Globo, assistir o Jornal Nacional. Então, essa atividade de edição é inerente ao serviço de TV por assinatura. Por isso que o Netflix é uma coisa diferente. Não é pela tecnologia, não é porque o Netflix ele transmite aquele audiovisual via internet que ele não entra aqui. É só pela característica do serviço. O serviço que o usuário está tendo é diferente, porque ele só está tendo acesso a um catálogo. É como se fosse uma biblioteca de filmes, eu quero ver esse. Na TV por assinatura, você liga num canal, vai estar lá passando, sei lá, um programa de culinária. Não é você que define. Você pode mudar o canal, mas a programação do canal ela é determinada pelo programador. Então, essa lei ela trouxe um caráter inovador dentro da regulação das telecomunicações. Ela também é interessante porque ela traz algumas separações entre, que a gente chama de estrutural, por dentro do mercado, entre as redes. Hoje, eu não posso ter uma sobreposição de redes audiovisuais, ou seja, quem é radiodifusor, a Rede Globo, por exemplo, não pode ter mais TV por assinatura. Ela teve que sair do capital da NET, né, que ficou inteiro com o grupo do Carlos Slim, em razão dessa lei. Não pode mais ter essa sobreposição. Os principais canais de veiculação de conteúdo audiovisual têm que ter donos distintos, para você evitar uma concentração. O objetivo da lei é evitar essa concentração. E a lei também criou uma separação entre quem produz conteúdo e quem controla a infraestrutura pela qual o conteúdo é distribuído. Também com uma lógica concorrencial, evitar a discriminação de produtores de conteúdo por quem detém a rede. Então, quem detém a rede não pode produzir programas. Essa regra só não vale para a radiodifusão, porque aí você estaria matando o sistema de radiodifusão brasileiro. O sistema de radiodifusão brasileiro está assentado nesse controle da rede por quem é o maior produtor de conteúdo. Na TV por assinatura, a NET e a Sky, elas não podem produzir os programas que elas veiculam. E a lei também criou um curioso sistema de cotas de conteúdo nacional. Então, as empresas que distribuem, a Sky, a NET, são as principais, elas têm que colocar conteúdo nacional nos seus canais. Isso com o objetivo de estimular a produção de conteúdo nacional. Só para concluir aqui, uma rápida notícia então sobre a internet. Né? Como é que a internet entra nisso tudo? A internet é o principal reflexo dessa convergência. Mas o que é a internet? Eu fiz aqui um gráfico, as cores aí não foram felizes, acho que não dá para ver muito bem as separações das camadas que eu queria criar. Isso aqui é uma simplificação da maneira que um engenheiro de sistemas explicaria uma rede de computadores, né? Várias camadas nas quais essa rede é organizada. O que a internet é essencialmente? O que ela tem de diferencial? Não é na camada física, que são os cabos. Né? Se pensar na rede que tem aqui nesse prédio, a camada física são os servidores e os cabos que conectam esses servidores, a radiofrequência que conecta esses servidores, o Wi-Fi. Essa é a camada física da rede. Essa camada física já existia há muito tempo. Né? Ela está ligada às próprias redes de telefonia física. A infraestrutura de telefonia fixa ela era usada também para a transmissão de dados, para essa comunicação entre computadores, para a criação dessas redes entre computadores. A internet vai se diferenciar nessa camada lógica, né, que é o sistema de endereçamento usado dentro dessa rede. O que é o sistema de endereçamento? É como um pacote diz para o roteador para onde é que ele tem que ir. É o sistema que endereça os pacotes de dados ao seu destino. Então, redes com sistemas e protocolos diferentes não tem como se comunicar. Então, eu não consigo conectar duas redes de computador que usam protocolos diferentes. A internet cria um protocolo comum e aberto, não tem propriedade intelectual sobre ele, não tem nenhum dono desse protocolo, o que permite você começar a conectar inúmeras redes de computadores. Criou, portanto, uma rede mundial de computadores. Então, o grande diferencial da internet está nesse sistema de protocolos e endereçamentos, que acaba usando a camada física da infraestrutura das redes de dados que já existem, que estão sendo ampliadas e que são controladas ainda. Nessa camada física, você tem controle e poder econômico, são as empresas de telecomunicações que controlam. A camada lógica, você não tem controle, porque é aberto, não tem um proprietário desse sistema de endereçamento. Aí você vai subindo, você vai ter a camada de aplicativos, que são os programas que estão instalados nos terminais. E são esses programas que vão, aí sim, prover o conteúdo ao usuário final. Então, a internet é uma grande rede de computadores.
E o diferencial dela é a forma de endereçamento e protocolo dentro dessa rede. E também o diferencial é a evolução no tipo de aplicativo, no tipo de conteúdo que as máquinas terminais conseguem processar, né? Então, aumenta a capacidade de processamento dessas máquinas, permite o acesso a um conteúdo mais diferenciado. E que, em alguma medida, concorre, né, oferece opções ao que outros serviços de telecomunicações oferecem. Então, a voz sob internet, na verdade, é você usar essa rede de computadores para trafegar os pacotes de dados que vão chegar no teu terminal e vão virar um sinal de voz, ao invés de usar o teu telefone. WhatsApp agora, né? Nem o celular a gente usa mais para fazer chamada, pode usar o WhatsApp. O que o WhatsApp está fazendo? Ele não está usando a rede de telefonia, ele está acessando a rede de dados, acessando a internet e transmitindo a tua voz lá em pacotes para um outro terminal, um aparelho celular que funciona ali como um computador para esse propósito. E a regulação do que nós temos para a internet hoje no Brasil é muito restrita. Nós temos uma lei, o Marco Civil, que basicamente não trata dos aspectos de telecomunicações da internet, a organização da camada física lá da rede que transmite esses dados. Essencialmente, a internet está tratando do uso da informação nessa rede. Então, armazenamento e proteção de dados dos usuários da rede, é esse o grande foco do Marco Civil e não propriamente a regulação de telecomunicações. Tem só um dispositivo que é importante e que trata disso, que é a questão da neutralidade. Esse dispositivo está direcionado diretamente à camada física da rede, às empresas de telecomunicações. A regra impede que essas empresas discriminem pacotes de dados em função do seu conteúdo, da sua origem. A internet ela foi concebida originalmente como uma rede onde a regra de transmissão das informações, já vou encerrar, desculpe, não sofreria qualquer discriminação. Tecnicamente é possível você discriminar. Dizer, esse pacote que veio de tal site eu vou segurar e não deixar passar, ou deixar passar com atraso. Dá para fazer isso tecnicamente. Mas a lei veda. Você tem que ter uma neutralidade no tratamento da informação que circula na rede. Então, é o que tem de regulação, propriamente, de telecomunicações no âmbito das normas sobre a internet. Eu vou encerrar aqui, então, já passei um pouquinho do meu horário. Obrigado. Agradecemos imensamente a presença e a palestra do professor Alexandre, pedimos desculpas por ter que interromper, mas temos o nosso agendamento, e os alunos, os cursistas estão aqui desde as 9 horas da manhã, então eu imagino que deve estar um pouco, né, assim, puxado. Temos ainda mais uma palestra. Gostaria de entregar o livro, que eu não sei se o professor Egon... Não. E uma lembrancinha. Muito obrigado. Tá bem, então. Muito obrigada. Então, fazemos um intervalo agora.